Boa noite a todos, os irmãos, minhas irmãs, satisfação em revê-los, estar aqui novamente. É sempre um prazer enorme retornar aqui ao Centro Tio Zeca, onde a espiritualidade maior, nos acolhe, trabalha incansavelmente para que estejamos aqui, todos nós. E eu procuro entender que nós somos já seres abençoados de podermos estar aqui, da espiritualidade amiga tocar o nosso coração na noite de quarta-feira e estarmos aqui nessa casa bendita, sabendo que para chegarmos aqui, todo um trabalho é feito na espiritualidade, toda energia é tratada aqui, cada um de vocês com todos os seus problemas, pode ter certeza que a espiritualidade já age com medicamento, com cura, trazendo conforto, trazendo uma mente equilibrada, para que vocês possam aprender essa noite, para que vocês possam ter o passe, um tratamento para quem está fazendo e trocar a energia. Aqui nós estamos numa troca de energia. É gostoso vir aqui porque também encontramos entes queridos, pessoas queridas que podemos conversar. Só que talvez a ferramenta mais importante que temos aqui hoje é o que temos em casa, é o que temos em qualquer lugar, que é a prece, que é o nosso tema, é o nosso capítulo que fala muito sobre a prece. Quando eu era criança, um bom tempo atrás, minha mãe me falava 3 coisas, eu lembro isso muito nitidamente. Escovou os dentes, fez xixi e fez a sua prece, a sua oração. E a gente, quando é criança, por um coração mais puro que seja, tem aquela questão de sucumbir à prece, de agradecer, até porque nós não temos tanto entendimento, a gente não tem tanto essa questão que a gente vai falar hoje, do entendimento. Tem o sentimento, mas às vezes não tem entendimento. E quando criança, dependendo de cada um, obviamente, tem os seus pedidos particulares, Mas eu me lembro muito bem que quando eu me deitava, muitas vezes eu copiava a prece do dia anterior. A prece era muito rápida. A gente suprimia a prece. Então fazia rápido, um Pai Nosso rápido. Naquela época eu era católico, uma Ave Maria rápida. Um agradecimento muito rápido, obrigado pelo dia da escola, saúde dos meus pais, a minha, ponto final. Mas uma palavra muito mecanizada, uma palavra às vezes sem o devido entendimento e sem o sentimento. Que tudo que nós vamos fazer na vida, nós temos que colocar o sentimento. O pensamento e o entendimento é importantíssimo, mas o sentimento talvez seja o mais importante. Entrando nesse assunto da prece, vocês vão entender por quê. O João colocou aqui, nós estamos na questão 102 do Livro dos Espíritos. Da 100ª questão em diante ali, até eu não me recordo qual, ele trata sobre as classificações, os níveis, as ordens principais dos espíritos. Então, ele classifica como 3 ordens. Os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Os espíritos imperfeitos são aqueles que ainda estão presos a paixões, a vícios, a influência da matéria. Os bons espíritos são espíritos que já superaram essas imperfeições e estão inclinados ao bem. E tem os espíritos puros, que são o grau máximo de perfeição, que já não tem nenhuma influência da matéria. Só que dentro dos espíritos imperfeitos, coube a mim aqui na questão 102, falar sobre os espíritos impuros. Eles são classificados em 10 níveis. Dentro dos espíritos imperfeitos, existem 10 níveis de espíritos que o Kardec classificou lá. E o 10º, que é o nível mais baixo, que são os espíritos impuros. Então são espíritos propensos ao mal. Eles fazem o mal o centro de suas preocupações, gostam de manipular pessoas,
pessoas que estão abaladas ou que têm um caráter fraco, incentivando a tomar decisões e atitudes prejudiciais a si próprias ou a terceiros. Utilizam de linguagem e comunicação vulgar, principalmente em reuniões mediúnicas, né? Os médiuns sabem muito bem disso, que às vezes até eles tentam se passar por espíritos mais evoluídos, mas não conseguem, porque a sua natureza ainda deixa transparecer que são espíritos impuros, né? Eles causam influências negativas, então instigam sentimento como inveja, como discórdia entre familiares, entre amigos, retardando o progresso espiritual daqueles e de si próprio. Causam sofrimento e inveja e a si próprio, porque ao verem espíritos de outras classificações, de outras ordens evoluindo, sentem aquele ódio, aquela inveja, um sentimento e são atormentados por aquilo, tá? E esses espíritos, quando encarnados, eles são aqueles espíritos que tendem a ser voltados para muitos vícios, comportamentos prejudiciais, crueldade, hipocrisia, avareza, causam intrigas, mesmo que aparentam também serem civilizados, dependendo da sociedade ou da situação, uma hora a máscara cai. Nós não conseguimos sustentar essa máscara por muito tempo, tá? Então, a conclusão, a reflexão que a gente faz dessa questão, o que tem a ver isso com prece? A prece, ela é uma vibração. Quando a gente age com a mente, o coração, ela é uma vibração. Então, a prece faz com que nós saímos dessa vibração baixa. Num dia de sentimentos muito ruins, passamos por dificuldades tremendas durante um dia, a nossa vibração de repente está lá embaixo e nós estamos sintonizados com seres de baixa vibração. Quando nós começamos a exercitar a prece raciocinada, a fé raciocinada, com o sentimento, nós nos livramos, né? Nos livramos vibracionalmente desse meio. Então nós nos afastamos dessas influências negativas. Por isso que a prece é tão importante aqui. Ok? Então nós estamos no capítulo 27 do Evangelho. Pedi e obtereis. E vamos falar hoje do item 16 e 17, que é a prece inteligível. Vamos entender o que é essa prece. Então esse capítulo, pessoal, trata do poder e da importância da prece, né? Todo ele é sobre isso. Kardec nos diz que a oração, a prece deve ter uma expressão sincera, né? Feita com a fé, com verdade, conectando-se nós, né? Diretamente com o divino. Então ela tem uma junção, né? Ela tem uma junção entre sentimento e entre entendimento. Então faz com que nós tenhamos uma linha direta com a espiritualidade, com Deus e com o divino. E dentro dessa palavra inteligível, né? O que significa, essa palavra inteligível? Como a maioria das palavras que nós temos no vocabulário, inteligível vem de latim, chama intelligibilis, né? Que significa aquilo que pode ser compreendido ou entendido. Então, quando ele diz que no contexto da oração a prece inteligível é aquela que é feita com clareza e deve ser compreensível, compreendida pela mente, para aquele que o faz e para também quem está ouvindo a prece. E para todas as pessoas que estão ao redor, se é uma prece onde todos estão reunidos. Então, de nada adianta eu pegar e receber uma oração em alemão. Eu não sei alemão. Aí eu vou recitar essa oração em alemão. Qual que é o peso disso, dessa oração, se eu não vou conseguir colocar um sentimento porque eu não tenho entendimento sobre aquilo? Zero. É a mesma coisa de eu não estar fazendo nada, de eu estar lendo qualquer tipo de livro. De nada vai adiantar, porque eu não tenho entendimento daquilo que eu estou colocando e nem muito menos sentimento. Então eu classifiquei aqui, de acordo com o que eu entendi, né, no Evangelho, a prece em 7 tópicos, subtópicos, né, que eu acho que encaixa muito bem nessa questão da prece inteligível, a prece que a gente consegue entender. Primeira coisa é a compreensão dela, né?
Então, na primeira epístola dos Coríntios, São Paulo explica que a oração é um meio de comunicação que deve ser compreensível. Então ele diz assim: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Então aqui ele reforça a ideia de que a oração, para ser efetiva, precisa ser compreendida tanto para quem ora, quanto para aqueles que recebem. Então ele fala que a gente deve conectar o coração e a mente na oração. E não apenas ficar repetindo palavras obrigatoriamente, né? Aquela prece que eu estava falando no começo, que é obrigatória, né? Que fala, não, nossa, esqueci de rezar, esqueci de orar. Desde que você realmente pare, se conecte, faça a oração, essa sim você estará se conectando. Do mais, são palavras vazias. São orações vazias. É o que Paulo traz aqui. O segundo ponto é a razão e o sentimento na oração, que é o que nós estamos falando. A oração verdadeira é o equilíbrio entre as duas. Porque a fé cega, que é aquela simplesmente assim, Pai nosso, estás no céu, é uma fé cega, porque você está simplesmente assim, rezando e delegando a Deus o seu pedido, o seu desejo. Não é uma fé raciocinada, que, ao contrário, nos leva a refletir sobre esse pedido, sobre essa prece. Os nossos pedidos, entendendo principalmente o propósito. Então, quando um pai está com dificuldades com relação aos seus filhos e faz uma prece sincera pedindo sabedoria para a criação dos filhos, que ele lhe dê entendimento, né, para paciência para poder criar aqueles filhos e encaminhá-los para o bem, essa prece é verdadeira, porque realmente o pai coloca um propósito naquilo e age com o coração. Então ele une a razão e o sentimento para que aquela prece seja efetiva. Então muitas pessoas às vezes falam, eu rezo, eu oro, mas dá tudo errado para mim. Às vezes você está falando só da boca para fora porque no seu sentimento a sua vibração está aqui embaixo. Você não está sentindo o que realmente você está fazendo a sua prece, o que você está dizendo. E quando você não está sentindo isso, o universo, ou Deus, ou a espiritualidade não vai entender aquilo que realmente você está querendo dizer. Essa linguagem para eles não existe. Perfeito? Então, o terceiro ponto que eu trago aqui é a ação como complemento da prece. Isso é muito importante. Porque muitas pessoas falam assim, eu faço a prece todo santo dia, eu oro todo santo dia, mas nada acontece. Jesus e Tiago nos lembram que a oração deve nos mover a agir. De nada adianta eu ficar pedindo, suplicando, e eu não me movimentar, eu não agir. Então vamos trazer o exemplo, eu gosto sempre de trazer exemplos do cotidiano. Uma pessoa que está procurando emprego, está desempregada, e ela todos os dias, todas as noites, ela ajoelha na sua cama, pede a Deus, pede a espiritualidade para que abra portas, abra caminhos para que ela consiga um trabalho. Perfeito. Só que ela fica dentro de casa. Será que o trabalho vai atrás dela? Será que ela vai atrás, vai bater na porta dela e falar, o seu trabalho está aqui? Ou será que essa pessoa tem que começar a mandar currículos, ela tem que começar a sair, ela tem que começar a ver as oportunidades e abraçar essas oportunidades? Então nós temos que fazer nossa parte. A gente tem que ação, né? A prece ela tem que ser feita sim, sentimento, razão e ação. Temos que agir. O quarto ponto que eu trouxe é a prece como ferramenta de cura e proteção. Talvez essa aqui a gente mais se espiritualize com isso, né? Então a oração é uma poderosa ferramenta de proteção espiritual e cura. Por quê? Porque quando fazemos uma prece sincera, quando fazemos uma prece com o coração, né,
nós elevamos nossa sintonia. Nós elevamos nossa vibração. E nós sabemos que a maioria das doenças, ou se nós estamos sofrendo algum tipo de influências do plano espiritual, influências ruins, né? E quando nós elevamos nossa sintonia, nós já não estamos mais naquela sintonia baixa que estavam nos pegando. Uma certa vez eu vi uma palestra de um palestrante, né, espírita, que ele falou que ele caiu numa depressão profunda e todos os dias ele tinha pensamentos suicidas, né? Todos os dias. E ele, obviamente que ele fez um tratamento médico para aquilo, só que ele começou a fazer o uso da prece, né? Todos os dias, essa prece raciocinada, essa prece com entendimento, para poder sair daquela situação, né? Então, automaticamente, quando ele estava depressivo, quando ele estava vibrando lá embaixo, seres ali, no mesmo nível vibracional, ficavam ali, atormentando aquele ser. Quando ele elevou essa vibração, e com a ajuda do tratamento, obviamente ele já não sofria mais essa influência do plano espiritual. E ele começou a se recuperar, parou com os medicamentos e hoje ele dá palestra, né? Então, a gente tem que entender isso, que nós somos seres energéticos, seres que vibram, né? E nós temos que entender que quanto melhor o nosso pensamento, melhor a qualidade do nosso pensamento, mais alto a gente vibra, né? Tem aquela escala de David Hawkins lá que ele conseguiu mapear todos os sentimentos, né? E consegue medir em hertz em qual vibração que você está. Aquilo lá é muito sério, é um estudo científico, né? Quando a gente fala que o espiritismo está se unificando com a ciência, né? Já tem várias reportagens científicas trabalhando até sobre o fato do espírito, da alma, da própria reencarnação. Então nós estamos chegando num ponto aí de estudo muito interessante. E a cura, pessoal, também, a gente tem que entender que, voltando um pouquinho agora anterior, da nossa ação. Então, quando a gente é acometido por uma doença grave ou não grave, enfim, mas que nós pedimos súplicas, né, a Deus para que nos cure, nós também temos que fazer nossa parte. Se você vai ao médico, o médico fala, você tem que parar de comer açúcar, você tem que parar com sal, você tem que parar com álcool ou com cigarro, qualquer tipo de substância que está lhe fazendo mal. E você continua se enfiando no seu corpo todas essas substâncias. A prece em si só não vai te ajudar, porque você não está fazendo a sua parte. Então você tem que fazer a sua prece, mas você também tem que agir, né? Então a espiritualidade está caminhando toda para te ajudar, né? Bons fluidos, né? Boas energias, te amparando, mas você continua nutrindo o seu corpo de coisas ruins. De nada vai adiantar. Então nós também temos que ter esse entendimento. O quinto tópico que eu separei aqui é a lei do trabalho e a busca ativa. Isso Kardec nos traz, né? Que a lei do trabalho é uma parte fundamental da nossa jornada espiritual. Não podemos pedir a Deus que resolva questões materiais por nós. É nossa responsabilidade. Então, o que ele quis nos dizer aqui? Deixa eu passar aqui, está acabando a bateria. Que ao invés de a gente pedir prosperidade para a espiritualidade, nós devemos pedir sabedoria para lidar melhor com as nossas finanças, para conseguir abrir portas para um determinado trabalho e a gente conseguir realmente, pelo nosso esforço, não tem aquela citação que o trabalho dignifica o homem? Nós precisamos pedir para a espiritualidade sabedoria, trabalho, para que nós consigamos elevar a nossa questão de prosperidade, a nossa questão financeira. Não adianta falar, queria tanto ganhar na Mega Sena, queria tanto um prêmio, queria ganhar uma casa. Não, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá trabalho, que isso eu preciso desenvolver. O que a gente tem que entender é que nós estamos aqui não é para ter uma vida fácil.
A gente tem um entendimento assim, ao contrário da vida. Porque quando tá tudo bem, nossa, maravilhoso. E quando tá tudo mal, nós pensamos em desistir. Aí que é o contrário. Quando a gente é criança, a gente aprende a andar de bicicleta como? As primeiras pedaladas, o que acontece? A gente cai. Daqui a pouco você não cai mais. Daqui a pouco você anda perfeitamente. Quando você entra na faculdade ou num curso, os primeiros momentos que você está aplicando algo, você vai errar muito. Quando a gente nasce numa família, por que a família é tão bendita, o seio familiar? Porque é o nosso primeiro contato com a sociedade. E é onde a gente mais aprende. Então a gente erra muito com a família. A gente dá trabalho para os pais, né? A gente dá trabalho para outras pessoas e a gente erra. E depois a gente passa isso com os nossos filhos. E assim é a vida. Só que nós temos a mania de que quando nós caímos, quando estamos lá na ladeira abaixo, ao invés de aprender com aquilo, nós desistimos. Nós jogamos a toalha, falando, não aguento mais. E talvez tudo aquilo está no seu processo reencarnatório. Tudo isso está ali para você aprender, né? Então nós temos que ter isso muito claro na nossa mente, que as quedas são aprendizados. A vida e a dor são corretoras de rota. Começou a doer muito, o GPS está corrigindo a gente, né? Para que a gente possa aprender com aquilo. Agora, quando a gente cai, a gente toma porrada e a gente não aprende, muito provavelmente essa porrada vai voltar. E digo mais, não adianta fugir. Por mais que a gente escape, por mais que a gente dê fuga com relação a alguma coisa que a gente não gosta, que a gente sabe lá no interiorzinho, aquela fagulhazinha que a gente não gosta na gente. E a gente às vezes, sai da situação, foge da situação. Não adianta. Vai voltar, ou nessa ou nas próximas, aquilo para ser tratado. A prece como alívio e conexão espiritual. Um dos pontos mais importantes é que as pessoas mais se apegam à prece aqui. É quando a gente perde. Então, quando a gente perde um ente querido, o nosso animalzinho de estimação, o nosso amigo, nosso pai, nossa mãe, todo mundo que está aqui já com certeza perdeu alguém querido na vida. E a dor é muito grande, a dor é muito intensa. E às vezes a gente não consegue lidar muito bem com isso, porque é difícil. Nós não estamos acostumados com a perda. Então, a prece vai fazer com que nós consigamos nos encher de energia, ela vai nos levantar. Ela vai nos ajudar a levantar, mas o passo quem tem que dar somos nós, né? Então nós temos que cada vez mais nos apegarmos à prece. Porém, por que eu digo conexão espiritual nesse momento? Porque, como eu estava falando da baixa, nesses momentos, quando a gente perde um ente muito querido, que é o momento que a gente realmente cai, é onde a conexão talvez seja mais forte. É quando realmente nós nos vemos sem escolha, sem caminho, e a gente olha e fala, meu Deus, me ajude. Eu tenho somente o Senhor. E ali você abre realmente o coração e você tem um propósito, porque você vai querer sair daquela situação que tanto está te machucando, que tanto está te afligindo. Então a conexão espiritual existe. A partir desse momento, ela anda exatamente junto com isso. Não que as pessoas não possam ter outras conexões. Não é isso que eu estou dizendo. Às vezes, numa caminhada um dia, você pode ter uma conexão muito forte com a espiritualidade. Não é isso. Mas, na verdade, a maioria das vezes é quando caímos, que essa conexão é aberta. E o sétimo e último tópico é a inteligibilidade da prece, que é a prece inteligível, e a ação do bem. Então, quando oramos com clareza e compreensão, a oração expressa realmente os nossos sentimentos reais. Aí você pode perguntar,
E as pessoas que não são deficientes auditivas, que não podem orar verbalmente? Mas elas podem orar com o sentimento, com o pensamento. E às vezes é muito mais honesto, você não precisa verbalizar isso. Você precisa sentir e pensar. Fazer sentido para você e para quem está sentindo aquela prece. E para quem está sendo endereçada aquela prece. Porque a prece não é para a gente só. Nós oramos muito por outras pessoas que estão no hospital, amigos, primos, familiares, né? Então, às vezes a prece é direcionada. E quando ela é direcionada, é a energia do coração que faz com que chegue no divino, tá? Então, um sorriso, um gesto de carinho, uma ajuda ao próximo, também são formas de oração, porque conecta diretamente o nosso coração com o divino, tá? Então, nós temos que entender sobre a importância de uma oração feita realmente com clareza, com fé, com o coração. E o que não nos remete quando a gente pensa em oração? A nossa oração universal, que o nosso querido irmão mais velho, Jesus, nos deixou. Às vezes, nós recitamos o Pai Nosso, mas a gente nunca parou, às vezes, para pensar o que realmente significa o Pai Nosso, né? Então, o Pai Nosso, ele tem... Eu classifiquei aqui em várias, separando as estrofes, e pesquisei sobre isso, através de outros livros. Então diz assim: Pai nosso que estais nos céus, reconhecemos Deus como nosso Pai amoroso e universal, que sempre conosco está. Santificado seja o vosso nome. Honramos a santidade e a bondade de Deus, desejando refletir sua luz em nossas ações. Venha a nós o vosso reino. Pedimos que o amor, a paz e a justiça de Deus guiem nosso mundo e nossos corações. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Entregamo-nos à vontade de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pedimos o sustento necessário para viver, reconhecendo nossa dependência de Deus. Aqui, o pão, ele é uma metáfora, né? Mas pode ser qualquer tipo de situação que nos faça, que nos dê sustento emocional, físico, né? Psicológico. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Buscamos o perdão de Deus e nos comprometemos a perdoar os outros, liberando as mágoas, as nossas mágoas. E não nos deixarem cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pedimos força para resistir ao mal e proteção contra tudo que nos afasta do bem. E amém. O que é o amém? Concluímos com uma afirmação de fé e entrega dizendo: assim seja. Tá? Eu vou fazer um exercício aqui com a gente, essa noite, de tudo que a gente escutou aqui, sobre a fé raciocinada, sobre a oração direcionada, com o coração, né? Vou pedir pro João apagar a luz, João, fazendo um favor. Tá ótimo. Pessoal, vamos fechar nossos olhos, por favor. Ficar em silêncio. Vamos respirar profundamente. Puxe bem o ar. Solte bem devagar. Respire novamente, bem devagar, lentamente e profundamente. Solte o ar bem devagar. Novamente, mais uma vez.
e solte bem devagar. Mantenha os olhos fechados, sintonizados. Traga no coração de vocês aquele sentimento ou aquela situação que está mal resolvida, que você precisa solucionar e às vezes nem sabe como. Só que você precisa da ajuda da espiritualidade, você precisa da ajuda de Deus para que te abra caminhos, para que te traga de repente uma cura, abra caminhos para um novo trabalho, para o livramento de condições financeiras ruins. Mantenha-se assim. Eu vou começar aqui a nossa oração universal, vocês não precisam repetir. Só que cada frase, internalize isso no coração e na mente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixem cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Respire fundo novamente. Vai abrindo os olhos, pode ir retornando devagarzinho, sem pressa. E aí? Muda um pouco? Muda, né? Porque muitas vezes nós não estamos nem sintonizados e nem calmos para que a gente possa fazer essa oração. A conexão com Deus, a conexão com o divino, a conexão com a espiritualidade, pessoal, tem que ser reservado um momento para isso. Quando eu brinquei com vocês, que eu quando eu era criança, fazia uma repetição às vezes falava assim, repete a oração do dia anterior, é verdade. Mas essa conexão, depois que nós começamos, isso por experiência própria, tá? Depois que a gente começa a criar essa conectividade com a espiritualidade, é muito mais simples. Você parar, respirar, use esse momento na sua casa, ou onde você estiver, use esse momento para você. Use esse momento para se conectar realmente. Nós temos uma linha direta. A gente não precisa de intermediário. Não precisamos disso. A prece é a melhor ferramenta que existe. O capítulo inteiro, 27, fala sobre a prece. O tão importante que é a prece. Então, essa noite aqui, por mais breve que seja, né, a explicação, que não adianta também nós prolongarmos aqui com várias histórias, eu acho que a prece ela tem que ser direta, objetiva, né, e agir com sentimento realmente. Eu acho que a gente tem que levar para casa hoje isso, que a prece é direta, que a prece é com o coração, e a prece deve ser
com entendimento também. E não rápida, ou pode até ser rápida, desde que seja realmente com o coração, mas não mecanizada. Vamos mudar o nosso jeito de conversar com a espiritualidade. Talvez é por isso que a gente sofre tanto e fala, eu oro, eu rezo, mas nada acontece. Eles estão escutando do outro lado. Só que a gente tem que falar a linguagem. E a linguagem é essa. Com o coração e com o coração e com a mente. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela paciência. Prazer novamente estar aqui. Espero revê-los em breve. Talvez só ano que vem agora, né, João? De acordo com as palestras aí. E um ótimo retorno ao lar para todos, tá? Que Jesus abençoe a todos nós.